Atenção! A transmissão a seguir é uma produção dos alunos da Faculdade Paulos de Comunicação, orientada por nossos professores. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707 e nos siga em nossas redes sociais, @Fapcom. Jornal da Fapcom. Bom dia, você está acompanhando o Rádio Jornal da Fapcom nessa quinta-feira de manhã. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Bom dia, Alicia. Bom dia. E para começar, nossas manchetes. A investigação sobre o caso Master e Daniel Vorcaro. E pode impactar no eleitorado do Flávio Bolsonaro. O prazo para a declaração do imposto de renda se encerra amanhã. Ministério da Saúde ativa plano de contingência contra o Ebola. E a seleção brasileira se apresenta e começa a preparação para a Copa do Mundo. Política. A relação entre o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, passa por uma investigação da Polícia Federal e da Comissão Parlamentar de Inquérito. Tudo começou no dia 13 de maio, quando deputados federais do PT, PSOL e PCdoB realizaram uma denúncia. De acordo com a reportagem do site The Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro negociou diretamente com Vorcaro um aporte milionário estipulado em 134 milhões de reais para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia de Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira, o deputado federal Lindenberg Farias pediu à Polícia Federal uma nova investigação sobre a possível cobrança de dinheiro pela visita de Flávio à casa de Vorcaro no fim de 2025. A apuração específica deve analisar se a utilização de recursos ilícitos no filme pode configurar financiamento político dissimulado, lavagem de dinheiro, caixa 2, falsidade ideológica, evasão de divisas ou ocultação de benefícios finais. Vorcaro permanece preso suspeito de liderar uma organização criminosa que praticava fraudes financeiras. Nossa repórter Alicia vai trazer agora como as investigações do Banco Master impactam nas eleições. Depois do caso Dark Horse, 64% dos eleitores consideram que Flávio Bolsonaro agiu mal ao pedir dinheiro a Daniel Vorcaro. Entre o eleitorado do senador, só 37% acham que ele errou ao reconhecer ao banqueiro, que colocou 61 milhões de reais na produção do filme. É o que aponta a pesquisa do Datafolha, feita nos dias 20 e 21 de maio, com 2.004 entrevistados em 139 cidades. A margem de erro do levantamento, registrado na Justiça Eleitoral, é de 2 pontos para mais ou menos. Os números atuais mostram o presidente Lula do PT com 47% das intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro do PL com 43% do eventual cenário de segundo turno da eleição presidencial de 2026. No levantamento anterior, de 16 de maio, Lula e Flávio apareciam empatados com 45% no segundo turno. Muito obrigado, Alicia. Bem, acho que é importante a gente ressaltar aqui também a cronologia engraçada desses fatos, né? Porque o Intercept entrevista o Flávio Bolsonaro, faz as perguntas de se ele tem conhecimento do investimento do Vorcaro no filme, ele nega, o áudio sai e é pego na mentira em cima da hora. Mário Frias, acontece a mesma coisa. O roteirista do filme também falou que não tinha envolvimento nenhum com o Daniel Vorcaro, mais um pego na mentira. O irmão de Flávio, Eduardo Bolsonaro, também falou que não tinha envolvimento nenhum. O contrato vaza e nós descobrimos que o Flávio é produtor executivo do filme. Então a gente consegue ver que a participação da família Bolsonaro com todo esse escândalo do caso Master é intrínseca. Chamando um ao outro de irmão, falando de parceria, inclusive a festa, né, em Trancoso, em que os dois supostamente estavam reunidos com muitas mulheres. Alicia, o que a gente tem para nosso segundo boletim? De acordo com a investigação da Polícia Federal, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mantinham um vínculo pessoal estreito. A relação possibilitou aplicações de cerca de 3 bilhões de reais de um fundo previdenciário do Estado, o Rio Previdência, em fundos de investimento do Master.
A apuração da PF, que se tornou pública com a deflagração da 8ª fase da Operação Compliance Zero, aponta que o ex-governador e o ex-banqueiro realizavam encontros frequentes, inclusive em ambientes privados e no exterior. A operação, que investiga crimes relacionados às fraudes do Master, cumpriu 10 mandados de busca e apreensão, mirando Castro e outros 7 alvos. A proposta de emenda à Constituição do fim da escala 6x1 passa por um período de transição para a adoção da nova jornada semanal de trabalho. Nesta segunda-feira, o acordo entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prevê que ao menos 2 dias de folga entrem em vigor 60 dias depois da promulgação da alteração constitucional, uma etapa que ocorre após a aprovação no Congresso. A redução da jornada de 44 horas semanais para 40 horas está prevista para entrar em vigor em 2 etapas. Primeiro, haverá a redução para 42 horas, também após os 60 dias. Já o limite de 40 horas seria alcançado após mais um ano. A mudança estabelece que os trabalhadores beneficiados não sofrerão redução salarial e com 2 dias de descanso por semana, sendo um deles preferencialmente aos domingos. O parecer da proposta foi apresentado pelo relator da PEC, o deputado Léo Prates. A proposta foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados na tarde desta quarta-feira. Foram 34 votos a favor e 4 contrários. Na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o fim da escala 6x1 por 472 votos favoráveis e 22 contrários. A expectativa é que o texto avance agora para o Senado. E agora, para conversar com a gente sobre a votação da escala 6x1, o professor aqui da Fapcom, João Elias Neri. Bom dia. Bom dia, pessoal da bancada. Bom dia, você que está nos ouvindo. Bom dia. A gente vai começar aqui a conduzir a entrevista com o Neri. Eu queria reforçar o que foi citado pelo nosso noticiarista, né, o Gustavo. O fim da escala 6x1 teve uma aprovação ontem à noite e é um tema que teve grande repercussão nos últimos meses. Eu queria saber como você avalia a força do público com relação ao aceleramento do tema, a pressão pública. Isso foi importante, né? A gente vai ver que essa situação da escala 6x1, ela é uma reversão de um quadro do século XX, em que a gente foi diminuindo o tempo de trabalho dos trabalhadores e regulamentando certas situações. Chegou essas primeiras décadas do século XXI, os trabalhadores estão na defensiva e há uma ofensiva para que haja mais trabalho. Tanto que alguns chamam isso de PEC da escravidão, né? Porque um trabalho exaustivo. E é interessante ver que o movimento da opinião pública, ele vai se manifestando, a opinião pública vai se manifestando, e tem um ponto que é um balconista de uma farmácia que cria um movimento, né? A vida além do trabalho. E a partir daí, a deputada Érica Hilton, do PSOL, e outras pessoas vão se manifestando e vai ampliando a participação da opinião pública nesse processo. E aí se cria uma maioria, né? As pesquisas mostram que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras são contra essa escala 6x1. Há todo um movimento, é um ano eleitoral, né? 2026 vai ficar para a história de uma das eleições mais complexas da história do Brasil. E a escala 6x1 chegou ao Congresso e os congressistas não tiveram como barrar completamente. Tanto que o final foi uma votação expressiva, apenas 2 partidos, Missão e o Partido Novo, fecharam de votar contra essa emenda nesse momento. Eu acho curioso a gente ver, né, a estratégia da direita para tentar barrar esse projeto, né? Porque primeiramente eles são contra, começam a argumentar que, na verdade, o trabalhador deveria negociar com o patrão, coisa que a gente sabe que quem tem o poder nessa negociação é o próprio patrão. E, na véspera da votação, eles então fazem um último apelo, né? Tentam fazer uma armadilha para a votação, que é: então nós agora somos a favor do 4x3, porque eles sabem que sem um acordo, o Centrão ia barrar isso. Porque o acordado com o governo foi o 5x2. Eles sabiam que se uma alteração ocorresse no texto, em cima da hora, o Senado ia ir contra. Então, a pergunta que eu te faço, Nery, como você vê todo esse último trâmite, né? Essa última tentativa de resistência a uma proposta que, no geral, é completamente saudável e positiva para os trabalhadores?
Bom, Diego, a gente precisa olhar isso numa perspectiva histórica. Primeiro que não é o último round, né? Vai para o Senado agora. E a gente tem lido as notícias atualmente, as manchetes de hoje, né? Hoje vai ser um dia histórico aí para o jornalismo, porque tem, como vocês já apresentaram, várias pautas importantíssimas, né? Envolvendo o Daniel Vorcaro, envolvendo essa situação que nós estamos falando da seleção brasileira, né? Um ano bem complexo, e esse dia 27 de maio ele produziu muitas coisas e estamos aqui falando sobre elas. A direita, vamos dizer assim, né, representada tanto pelos deputados e deputadas que estão lá no Congresso e pelos senadores e senadoras, vai reforçar uma luta contra a diminuição das horas de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras no Senado, né? Então já vemos movimentações do lobby dos empresários que não entendem que seja bom para a economia. Há toda uma discussão em torno disso, de que isso vai encarecer os produtos, etc. e tal, que é um discurso do neoliberalismo, faz parte desse conjunto de ideias de que a exploração do trabalho ela faz parte desse mundo em que as pessoas são empreendedoras de si mesmas. Então, esse primeiro round no Congresso, vamos dizer, com a Câmara Federal, ele foi vencido, né, de uma maneira passando por cima, como você disse, dessa estratégia de pegar uma proposta anterior da deputada Erika Hilton e colocar na mesa. Essa passagem foi feita, mas agora vai para o Senado. E o Senado, a chamada direita, como você se referiu, tem mais espaço para fazer lobby e barrar, ou pelo menos prorrogar mais espaço, né? Como vocês disseram, ela demora 14 meses para ser completamente implementada, como a Câmara propôs. Uma das coisas é evitar que o atual presidente da República tire um lastro favorável a ele nesse ano eleitoral dessa proposta. Então, muitos vão dizer, por exemplo, os deputados, as pessoas que são do centrão ou da extrema-direita, vão dizer, nós propusemos a 4x3, né? Então nós estamos a favor dos trabalhadores. Isso tudo vira narrativas nas redes sociais e isso vai acontecer nesse momento. Então, existe um round ainda para ser lutado, né, com atenção, e aí a opinião pública vai ser importante nisso, para que no Senado essa proposta passe também e da forma como ela passou, e não com alguns penduricalhos que atrasem a sua implementação. João Nery, você considera que essa vitória é também das mulheres, considerando um contexto histórico onde a jornada é superior e desigual aos homens? Olha, as trabalhadoras brasileiras, elas estão numa situação muito menos ruim do que já foi no passado, mas a situação continua sendo precária, né? Se você olhar, né, em algumas coisas interseccionais, como mulher preta da periferia, né? As mulheres mais pobres, né? São aquelas que historicamente fizeram o trabalho que não é remunerado, que é o trabalho doméstico, né? E a mulher, quando conseguiu entrar no mercado de trabalho oficialmente, né, fazer parte da força do trabalho, que isso é a partir dos anos 1970, entrar numa condição também sem seus privilégios que homens tinham, né, ganhando menos. E, claro, qualquer situação que mude a situação para os trabalhadores em geral, também deve ser aplicada às mulheres. E, de fato, em muitos dos trabalhos que nós temos hoje, as mulheres é que trabalham mais, principalmente no setor de comércio, de atendimento, né? A gente vê muitas mulheres em situações, nessa situação de 6x1, que torna mais precária ainda a sua vida, porque a mulher ganhou o espaço, o direito, a capacidade de estar no mercado de trabalho, o direito de ser vista como cidadã e trabalhadora, mas ela não conseguiu, para o seu espaço de trabalho, de vida, né, doméstico, a mesma situação que o homem. Então, muitas mulheres hoje são chefes de família, como se fala, são as que bancam a família, né, do ponto de vista do trabalho e da renda, mas também são as responsáveis por manter a organização familiar, inclusive o trabalho doméstico, que é o trabalho não pago. Okay. Você acabou até citando, né, a questão da direita tentar... mas nós oferecemos o 4x3, nós somos a favor dos trabalhadores, mas nem isso eles podem fazer mais, porque eles já queimaram essa carta. Porque horas depois deles apresentarem a proposta, o deputado Nicolas Ferreira gravou um vídeo falando que eles estão propondo 4x3 só porque, na opinião deles, a economia vai quebrar mais rápido. E quando isso acontecer, a culpa não vai ser deles.
Então não é nem mais um pensamento deles, mas nós fomos os heróis da República. Não. A ideia é isso aí, fizemos isso e a culpa não é nossa. As estratégias elas mudam, mas se a gente pensar o seguinte, nas redes sociais, você tem redes muito definidas, né? As bolhas. Então, a bolha da chamada direita, ela está distribuindo informações ao seu gosto. Então, se interessar, falar, olha, somos a favor da 4x3 para ajudar os trabalhadores, eles dirão isso. Se for o contrário, né? Eu estava ouvindo a abertura do programa de vocês e vocês falavam sobre o envolvimento do Vorcaro no filme Dark Horse. Há uma pesquisa, ontem a imprensa noticiou, que a visita do Flávio Bolsonaro ao Trump mudou o foco nas redes sociais do bolsonarismo. Eles estão achando que o Flávio deu um grande avanço, porque ele apareceu junto com o Trump. Então, a gente não pode olhar muito a estratégia definida numa ação. É um conjunto de ações. O Nicolas Ferreira tem saído muito bem nas suas ações, né? É um dos mais jovens deputados e o que consegue mobilizar causou muitos estragos, algumas estratégias atuais. Então é isso. A estratégia, claro que a definição deles o trabalhador tem que trabalhar mais, né? Os outros trabalhadores, não eles, né? Mas, obviamente, que eles vão usar na rede deles, considerando que as bolhas não se conversam, eles vão usar as estratégias que forem mais adequadas ao seu público e àquilo que eles pensam. Claro está que eles advogam a favor de uma visão neoliberal de mundo, que é que o trabalhador resolva por si mesmo, negocie com o patrão e seja o seu próprio empresário. Ok, agora para concluir aqui, Nery, qual que é a sua visão sobre o impacto econômico, sobre a troca do 6x1 pelo 5x2? Bom, eu tenho uma posição política conhecida, mas é evidente que eu sou a favor do 5x2, inclusive eu sou a favor do 4x3, na verdade. Há muitas pesquisas já, pesquisas sérias de Instituto do IPEA, do DIEESE, que mostram que a saúde mental e a saúde do trabalhador, ela será muito mais favorecida num caso de um trabalho 5x2 ou 6x1, ou não, 6x1 não, ou 4x3, e a produtividade aumenta e não diminui, né? Então, uma parte do empresariado, inclusive, está a favor da escala 5x2, em boa parte os juristas, enfim, a opinião pública e a ciência mostram que esse trabalho que a gente faz, né, que a gente impôs às pessoas, ele é desumano, no mínimo, né? E ele não corresponde a um aumento de produtividade. Pelo contrário, as pessoas ficam mais doentes, a saúde mental, né, dá um problema gravíssimo e o Estado que a direita não quer que atue, né, o neoliberalismo pressupõe o Estado mínimo, é o Estado que arca com as consequências, né, dessa saúde mental, que vai, né, o afastamento do trabalho, e a gente fica olhando como se o ser humano fosse descartável, né? Então, esse ser humano, a gente pega esse cara aqui, 6x1, essa senhora, essa mulher que tem 3 filhos, que tem que cuidar da família, que tem que trabalhar, ela trabalha por 5 anos, quando ela não serve mais, eu descarto, e vem outra, e vem outra, e vem outra. Então, a gente não pode deixar que o mercado ele organize por si só, porque ele não tem racionalidade, né? É preciso ouvir o que a ciência está nos mostrando, o que a psicanálise, o que a psicologia está mostrando em termos de saúde mental e concluir que é o óbvio, né? Que a escala 6x1 ela não deu certo, mas ela faz parte desse modelo de desregulamentação que vem sendo implementado no Brasil a partir de 2016. Muito obrigado pela participação, Nery. Você, telespectador, continue com a gente e vamos agora para os nossos comerciais. Oi, meu nome é Karina, eu tenho 25 anos e sou ex-aluna de jornalismo da Fapcom. Bom, a Fapcom ela me ajudou em diversas maneiras. Ela trouxe para mim, primeiramente, ela me ajudou a encontrar o que eu gostaria de fazer mesmo. E, em segundo ponto, ela me trouxe essa possibilidade de pensar. Ela te propõe muito isso. Eu tenho um ponto de vista do mercado, ela te dá um ponto de vista técnico. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom. Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos. A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia. Fapcom
Fapcom, seu futuro na comunicação. Fapcom.edu.br 0800 709 8707. Economia. O prazo para declarar o imposto de renda se encerra amanhã, dia 29. A declaração deve ser enviada pela internet, através do programa Gerador da Declaração, no site da Receita ou pelo serviço Meu Imposto de Renda, disponível no portal gov.br. As restituições serão pagas em 4 lotes. O primeiro sendo amanhã, dia 29, com prioridade a idosos com mais de 80 anos, professores e pessoas que possuem algum tipo de doença grave. Quem perder o prazo de declaração estará sujeito a multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 de multa. O presidente Lula assinou uma medida provisória que zera o imposto de $50 sobre compras internacionais em lojas online, como Shein, Shopee e AliExpress. Esta taxa ficou conhecida como taxa das blusinhas. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, disse que esta ação tem a intenção de facilitar o comércio para pessoas com menor poder aquisitivo, além de ampliar o acesso a produtos importados com preços mais baixos. Segundo a Receita Federal, o governo arrecadou R$ 1,5 bilhão com as encomendas. Para a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, o fim da taxa das blusinhas representa uma ameaça à indústria nacional, podendo acarretar no aumento de desemprego no país. Segundo a entidade, a isenção cria uma concorrência desleal para as empresas brasileiras, que enfrentam alta carga tributária e custos elevados, favorecendo o crescimento de plataformas estrangeiras no Brasil. É um pouco curioso a gente analisar toda essa questão, né, Gustavo? Porque foi uma medida que ela foi tida como impopular assim que ela foi lançada. O governo federal aplicou isso nos seus primeiros anos de governo, pouquíssimas pessoas foram a favor. A justificativa foi que ia ajudar com a tributação, monetariamente ia ter um investimento maior, mas o que a gente viu é que foi ínfimo. Foi uma lei que foi criada pelo lobby de empresários e que agora, com a queda, esse mesmo lobby se posiciona de que isso vai criar uma competição desleal. Quando, na verdade, o que cria é que agora as pessoas têm acesso à mesma mercadoria que eles vendem, porque eles importam também, mas que agora... eu perdi acesso a isso, eu perdi o meu monopólio. Você tem alguma posição sobre isso, Gu? É muito interessante perceber como as influências políticas acabam impactando nessa notícia de economia, porque realmente foi uma medida extremamente impopular, como a do 6x1, que teve uma grande mobilização popular, e agora o governo retira essa taxação para que possa aumentar a sua popularidade, que tem enfrentado grandes dificuldades nos últimos tempos. Ok. E qual a próxima que nós temos aí, Gustavo? A União Europeia atualizou a lista de países que cumprem as regras contra o uso excessivo de defensivo agrícola na pecuária e excluiu o Brasil. Esta lista define quais países poderão continuar exportando carne e outros produtos de origem animal para a Europa a partir de 3 de setembro. Segundo a União Europeia, o Brasil foi excluído por não fornecer garantias sobre a não utilização de antimicrobianos na pecuária. Outros países do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, seguem autorizados. O governo brasileiro se surpreendeu com esta notícia. Em nota conjunta, ministérios como da Agricultura, Comércio Exterior e das Relações Exteriores afirmaram que vão reverter essa situação. Esta decisão não tem nenhum impacto imediato na economia brasileira, mas caso essa medida não seja revertida, o prejuízo pode chegar a cerca de US$ 1,8 bilhão por ano. É uma ação que a gente sempre vê voltando, né? Principalmente levantada pela França na questão da União Europeia, porque é um problema que a gente vai continuar tendo enquanto o Brasil ainda depender de agrotóxicos e qualquer tipo de defensor agrícola. O controle de pragas aqui, ele é muito, a gente pode chamar de liberal, né? Você tem criativo até. Você tem diversas medidas que já se sabe que causam problemas à sua população e principalmente ao seu animal e à sua vegetação, mas que a gente segue usando e criando essa competição que os europeus veem como desleal, porque lá as leis ecológicas são muito restritas, né, Gustavo? E essa medida da União Europeia é um balde de água fria para o Brasil,
poucas semanas depois do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, porque impacta diretamente o Brasil. Não impacta o conjunto dos países da América do Sul, mas sim o Brasil especificamente. Então o Brasil realmente precisa se movimentar para que não deixe com que essa medida chegue ao seu termo e assim possa continuar as exportações para continuar ajudando a economia brasileira. A Força Espacial dos Estados Unidos fechou um contrato de 2 bilhões e 290 milhões de dólares com a SpaceX para a construção de uma rede de comunicação via satélite de alta velocidade e segurança. O projeto, chamado de Backbone, tem como objetivo conectar sensores militares e plataformas de armas em diferentes partes do mundo de maneira contínua e segura. Segundo o governo norte-americano, o sistema será composto por satélites de órbita baixa interligados, permitindo troca rápida e estável de informações entre as Forças Armadas dos Estados Unidos. Atualmente, as redes Starlink e Starshield, também desenvolvidas pela SpaceX, já são utilizadas nas comunicações militares do país. Um investimento faz parte da estratégia do governo dos Estados Unidos de ampliar a produção de satélites militares. Em 2024, o Congresso norte-americano autorizou 13 bilhões de dólares para investimentos da Força Espacial em sistemas de comunicação via satélite. De acordo com o Congresso americano, o projeto também está ligado ao programa Golden Dome, criado pelo presidente Donald Trump, voltado para a defesa antimísseis e fortalecimento da segurança nacional. A gente entra numa... Saúde. Pesquisadores brasileiros avançam em um estudo que utiliza células-tronco para combater complicações causadas pelo transplante de medula óssea, procedimento utilizado no tratamento de doenças como leucemia, linfoma e outros tipos de câncer no sangue. Segundo os especialistas, as células-tronco mesenquimais possuem propriedades anti-inflamatórias e ajudam na regeneração dos tecidos, o que pode tornar a recuperação dos pacientes mais segura e com menos efeitos colaterais. Os resultados iniciais são considerados positivos. A expectativa dos pesquisadores é ampliar os estudos para confirmar a eficácia e a segurança da terapia em larga escala. Após morte do fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley, de 22 anos, por suspeita de uso de anabolizantes, especialistas alertam para os riscos do uso indiscriminado de substâncias que podem provocar hipertrofia cardíaca, comprometer o funcionamento do órgão e aumentar as chances de arritmias, infarto e até morte súbita. Médicos destacam que os efeitos podem causar danos graves ao organismo, especialmente quando o consumo acontece sem acompanhamento profissional. A prevenção passa pela prática de atividades físicas com acompanhamento adequado, alimentação equilibrada e orientação médica para o uso dessas substâncias. Acho que é importante a gente destacar também, né, que o acesso a essas substâncias, sejam elas de doping, né, esteroides e tal, ela tem crescido muito. A gente tem visto a popularidade dos movimentos de fisiculturismo e bodybuilding crescendo, o que é legal, cuidar da sua saúde sempre é importante, mas nós temos que destacar pro nosso ouvinte o seguinte: o acompanhamento ele é importantíssimo. O Gabriel Ganley já se sabia há algumas semanas que ele fazia uso de insulina, que é uma substância que qualquer um de nós consegue numa farmácia, claro, mas que, usando assim, tudo que você vai levando é a piora da sua saúde. Esportes de alto desempenho levam a um desgaste muito grande do seu corpo. Então a atenção quanto a isso, quanto a esses detalhes é vital. O Ministério da Saúde ativou o Plano de Contingência Nacional para Febres Hemorrágicas Virais, na tentativa de manter a crise do ebola afastada do Brasil. Embora o país nunca tenha registrado um caso da doença, o plano do Ministério da Saúde prevê a intensificação da vigilância sobre pessoas que viajaram a países com casos da doença, com o objetivo de identificar casos suspeitos, isolar pacientes e monitorar suas redes de contato.
Até 21 de maio, foram relatadas 746 casos suspeitos e 220 óbitos na República Democrática do Congo, o país que se tornou epicentro da cepa Bundibugyo do vírus, de acordo com a OMS. O ebola é uma doença rara, mas mortal, causada por um vírus. Os sintomas levam de 2 a 21 dias para aparecer e começam como se fosse uma gripe, com febre, dor de cabeça e cansaço. Depois, surgem vômitos e diarreia, podendo levar à falência de órgãos. O vírus se espalha de uma pessoa para outra pelo contato com fluidos corporais infectados, como sangue ou vômito. O plano prevê que, casos suspeitos, mesmo mediante um teste negativo, uma segunda coleta de amostra de sangue deve ser realizada 48 horas após a primeira para nova análise. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta semana a primeira caneta de semaglutida sintética análoga ao Ozempic brasileira. O medicamento se chama Ozivy e é uma versão sintética do mesmo princípio ativo do Ozempic, que teve a patente derrubada em 20 de março. O medicamento é fabricado pela farmacêutica EMS, que deu entrada no pedido em 2023 e passou pelo processo técnico de comprovação de eficácia, segurança e qualidade da Anvisa. A Anvisa ressalta que o Ozivy não é considerado um medicamento genérico, uma vez que a regulamentação brasileira não prevê a categoria de genéricos para produtos de origem biológica. Embora já tenha recebido o aval da Anvisa, o Ozivy ainda precisa passar pela aprovação de preço máximo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos antes de chegar às farmácias. Após essa etapa, caberá exclusivamente à EMS decidir a data oficial de lançamento no mercado. Já a chegada da caneta ao SUS vai depender de uma avaliação e recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, além da aprovação do Ministério da Saúde. Ok. E vamos agora para o nosso intervalo comercial. Jornal da Fapcom. Oi, meu nome é Karina, eu tenho 25 anos e sou ex-aluna de jornalismo da Fapcom. Bom, a Fapcom ela me ajudou em diversas maneiras. Ela trouxe para mim, primeiramente, ela me ajudou a encontrar o que eu gostaria de fazer mesmo. E em segundo ponto, ela me trouxe essa possibilidade de pensar, ela te propõe muito isso. Eu tenho um ponto de vista do mercado, ela te dá um ponto de vista técnico. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom. Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia. Fapcom, seu futuro na comunicação. Começa aqui! Fapcom.edu.br 0800 709 8707. Jornal da Fapcom. Mundo. Após a tentativa de mediação do Paquistão para que Estados Unidos e Irã chegassem a um acordo para encerrar quase 3 meses de guerra, novo ataque impede avanços. Em comunicado divulgado à mídia estadunidense, o porta-voz das Forças Armadas dos Estados Unidos, Tim Hawkins, informou que os militares bombardearam locais de lançamento de mísseis e barcos que colocavam minas no estreito. Os militares americanos justificaram que os ataques foram uma ação de autodefesa para proteger as tropas das ameaças representadas pelas forças iranianas e que os militares estariam agindo com moderação durante o cessar-fogo em curso. Em resposta aos ataques, o líder supremo do Irã, Said Mojtaba Khamenei, convocou os países islâmicos a se unirem com o país persa na luta por uma nova ordem na região, sem a presença militar dos Estados Unidos e sem Israel.
A declaração, publicada em carta, foi dirigida aos milhões de muçulmanos em meio ao evento anual de peregrinação a Meca, cidade sagrada do Islã, na Arábia Saudita, que costuma reunir mais de 1,5 milhão de pessoas. Enquanto o Irã exige a saída das bases militares dos Estados Unidos do Oriente Médio, o desbloqueio dos recursos do país congelados no exterior, além do levantamento das sanções econômicas para o cessar-fogo, Washington exige a entrega do urânio iraniano e a abertura completa do Estreito de Hormuz, por onde transitavam cerca de 20% do petróleo do planeta. Toda essa questão mostra pra gente uma diferença muito grande dos anos que passaram, porque durante a Guerra Fria, os acordos foram feitos justamente para que o espaço, para que justamente nada disso pudesse acontecer. Deixa eu desenvolver melhor, porque eu fui muito geral agora. Mas que, se a gente analisar, o Oriente Médio sempre foi uma fonte de recursos muito grande. Já tivemos os Estados Unidos e a União Soviética brigando por lá, e as medidas humanitárias foram justamente para que esses espaços, esses países mantivessem sua soberania e conseguissem se governar e explorar os recursos como eles querem. Mas o cenário que a gente tem visto é justamente o contrário. Os Estados Unidos se aproveitam de Israel como um pé deles lá, porque não vai ser destruído, e vão expandindo a sua influência e se envolvendo em mais assuntos para que o seu imperialismo moderno se sustente, né, Gustavo? Exato, e ainda mais, os Estados Unidos sempre fez isso na sua própria história, mas parece que o jeito com que o atual presidente dos Estados Unidos age é sempre esse, colocando o sarrafo lá em cima, dobrando a aposta e assim exigindo com que os outros países se curvem para os seus próprios interesses. É bem preocupante esse modo de agir do presidente atual. Acho que um destaque que a gente também pode dar é que agora essa influência não se limita mais só ao Oriente Médio, né? Nós tivemos o caso do sequestro do presidente Nicolás Maduro na Venezuela, que é mais uma vez eles mostrando que o mundo é o seu grande playground. Eles fazem o que querem, ficam chantageando quem querem, quando no fim eles estão tomando ações que são completamente ditatoriais e que quebram qualquer lei internacional. Mas que tem uma grande dificuldade de ser contraposta pelos outros países pela própria força, tanto bélica como de influência, que os Estados Unidos exercem sobre os demais países. É algo bem triste, né, Gustavo? Exatamente. Qual a próxima que nós temos aqui? A Bolívia enfrenta uma série de protestos e bloqueios de estradas que se transformou, ao longo das últimas semanas, em uma revolta popular. Decisões do novo presidente boliviano, Rodrigo Paz, como a retirada do subsídio à gasolina, vem provocando manifestações no país desde o início do mandato, assumido há 6 meses, pedindo a renúncia do líder nacional. Os protestos aumentaram depois de camponeses e indígenas acusarem o governo de promulgar leis fundiárias com o objetivo de prejudicar pequenos agricultores em favor de grandes empresários do agronegócio. Nesta semana, governo, Senado e Câmara vivem diversos embates. A Câmara dos Deputados boliviana aprovou uma medida que limitava os poderes do presidente da República para decretar estado de exceção. Na sequência, o presidente boliviano, com o apoio do Senado, revogou a medida aprovada pela Câmara, para que possa tentar, por meio do uso da força, desobstruir as dezenas de bloqueios de rodovias por manifestantes. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, atendendo ao pedido do presidente Rodrigo Paz, determinou o envio de ajuda humanitária à Bolívia, embora o Ministério de Relações Internacionais não aconselhe a visita de brasileiros para os lugares mais críticos onde os protestos estão acontecendo. O Papa Leão XIV lamentou o que chamou de forte intensificação da guerra na Ucrânia durante sua audiência semanal no Vaticano, expressando solidariedade aos civis mortos nos recentes ataques. Abre aspas, acompanho com preocupação a guerra na Ucrânia, disse o pontífice. A guerra não resolve os problemas, mas agrava-os. Não constrói segurança, mas multiplica o sofrimento e o ódio. Onde mísseis e drones caem, as esperanças também caem. Casas e lugares de oração são destruídos e vidas inocentes são ceifadas, fecha aspas, afirmou o pontífice. O Vaticano ganhou destaque nesta semana pela apresentação da primeira encíclica escrita pelo novo Papa. Intitulada Magnificat Humanitas, o texto fala sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. No texto, o líder da Igreja Católica afirma que nestes novos tempos, com o crescimento dos sistemas de inteligência artificial, a dignidade humana corre o risco de ser ofuscada por novas formas de desumanização.
Uma coisa que é sempre importante a gente exaltar aqui é a participação da Igreja Católica nessas questões humanitárias. Não é apenas nesse conflito, mas em todos que têm se marcado pela modernidade, guerra ao terror, guerra da Ucrânia, guerra no Golfo, todos o Vaticano tem se posicionado veementemente contra essas atitudes que simplesmente causam mais caos. Exatamente, é importante recordar que o Romano Pontífice, ele é também um chefe de Estado, né? Sim. Então ele tem esse papel de diálogo com as demais nações e ele pode também se manifestar nessas questões governamentais. Então o Papa Leão, desde da sua primeira aparição, ele fala sobre a questão da paz, porque ano passado essas questões já eram tão presentes e mais uma vez ele reforça o seu desejo de que a paz possa acontecer entre todas as nações. E agora nós vamos para o nosso intervalo comercial. Jornal da Fapcom. Oi, meu nome é Karina, eu tenho 25 anos e sou ex-aluna de jornalismo da Fapcom. Bom, a Fapcom ela me ajudou em diversas maneiras. Ela trouxe para mim, primeiramente, ela me ajudou a encontrar o que eu gostaria de fazer mesmo. E em segundo ponto, ela me trouxe essa possibilidade de pensar, ela te propõe muito isso. Eu tenho um ponto de vista do mercado, ela te traz um ponto de vista técnico. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom. Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia. Fapcom, seu futuro na comunicação. Fapcom.edu.br 0800 709 8707. Esporte. A Liga das Nações de Vôlei irá começar no dia 3 de junho. O Brasil fará sua estreia com a seleção feminina em jogo contra os Países Baixos, em Brasília. Após a estreia, a seleção viajará para Ankara, na Turquia, Kansai, no Japão e, caso chegue às fases finais, Macau, na China. Já a seleção masculina enfrentará o Irã no primeiro jogo, também em Brasília, no dia 10 de junho. Após estrear contra o Irã, a equipe viajará para Ljubljana, na Eslovênia, Chicago, nos Estados Unidos e Ningbo, na China. Nome complicado, né, Gustavo? Mas acho que esse período é muito importante para o nosso pré-olímpico. Então, temos que analisar que a seleção masculina não teve um desempenho tão grande quanto nas outras edições, enquanto a feminina se mantém, sim, mas faz muito tempo que nós não temos uma medalha de ouro. Então, a transição, a preparação para as Olimpíadas, para o campeonato, faz com que seja extremamente necessária essa etapa de amistosos, de campeonatos, para que assim o time encaixe e criemos mais química. Ó, a próxima aí, ela vem a Champions League, hein? Eu tô animado, Gustavo. Neste sábado acontecerá a final da Champions League. O campeão do campeonato inglês, Arsenal, enfrenta o atual campeão PSG. A jornada dos times foi bem distinta, com o Arsenal terminando como líder na fase de grupos, enquanto o PSG teve que jogar os playoffs para se classificar para o mata-mata. Caso vença, essa será a primeira taça de Champions que o Arsenal levantará e consagrará com mais um título em sua atual temporada. Já o PSG, se vencer, conquistará o bicampeonato. Seria a terceira vez que seu treinador, Luiz Henrique, vença este campeonato. É uma Champions marcada pela diferença de estilo entre os dois. O Arsenal ultimamente tem jogado um futebol muito mais posicional, enquanto o PSG é marcado pela dinâmica, pela fluidez. Então é um confronto interessante que nós vamos ter nesse fim de semana. A seleção feminina se prepara para enfrentar os Estados Unidos. A intenção é se aprontar para a Copa do Mundo Feminina, que acontece em 2027. A primeira partida acontecerá na Neoquímica Arena, em São Paulo, no dia 6 de junho, às 18h30. Já o segundo duelo será na Arena Castelão, Ceará, no dia 9 de junho, às 21h30. A grande novidade é a presença da meia-campista Marta.
A última vez que a jogadora vestiu a camisa da seleção foi em agosto do ano passado, quando o Brasil conquistou a Copa América em Quito, no Equador. Em entrevista, o técnico Arthur Elias disse que, abre aspas, é um retorno natural. Jogou mais minutos pelo clube e tem sido decisiva, fecha aspas. E com a seleção masculina, Gustavo, que temos? Nesta terça-feira, tivemos a apresentação da seleção brasileira na Granja Comari, no Rio de Janeiro. Os jogadores começaram as preparações para os amistosos. O primeiro jogo, contra o Panamá, acontece no Maracanã, no próximo domingo, dia 31. Já a partida contra o Egito será no dia 6 de junho, nos Estados Unidos, na cidade de Cincinnati. Porém, ainda existem dúvidas quanto à participação do camisa 10, Neymar Júnior, devido a um edema na panturrilha. O atleta terá um plano de treinos projetando sua recuperação. A comissão técnica não considera convocar outro jogador em seu lugar. Acho que as duas seleções marcam a gente por jogadores em estágios avançados de suas carreiras e que eram dúvidas. Mas enquanto em uma nós vemos justamente a recuperação da Marta, que tem jogado muito bem, tem sido mais essencial e de bom grado tem aceitado seu banco, né? Nas Olimpíadas ela foi uma jogadora que era mais pontual em sua participação. Nós vemos o oposto, né? O Neymar usando do seu apelo popular para forçar uma titularidade, alguns diriam até que para forçar essa convocação, com nomes que alguns diriam que mereciam mais estar ali, que apresentaram mais. Porém, o que resta pra gente agora é torcer pelo nosso Brasil e esperar, né? Por essas duas Copas do Mundo que caiu no nosso colo. A professora Basile sobre a importância do dia... Sobre a importância do Dia Nacional de Preservação da Saúde da Mulher. Bom dia, professora. Bom dia, gente. Opa. Qual a importância desse dia para todas as mulheres? Oi, só tirar. Opa, tudo bom, professora? Desculpa. Bom dia, gente. Imagina. Olha, a importância é gigantesca, até porque nós mulheres, a gente é supercarregada em dobro, em tripla, né? A gente tem a nossa carga de trabalho, a maioria das mulheres hoje está trabalhando, a gente tem a sobrecarga, muitas têm filhos, tem que cuidar da casa, tem filho, tem trabalho, então a gente às vezes negligencia o nosso cuidado com a saúde, às vezes não tem tempo nem de ir no médico, então a gente tem aí cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde, né? A gente mal tem tempo de cuidar. A gente tem visto, acho que linka muito bem com o assunto, né, que é a questão da escala, né, do trabalho das pessoas, porque além da escala ser curta, a gente sabe que a mulher, além de ter o trabalho fora de casa, ela tem uma carga horária gigantesca dentro de casa. Normalmente são elas que são vamos dizer que elas que cuidam de todo o seu ambiente e sobra para elas tempo ínfimo para cuidar da própria saúde. Com certeza. E olha que a mulher se cuida mais que o homem, hein? Mas mesmo assim tem pouco tempo. Pois é, a gente já chega em casa, tá? A gente tem que cuidar da casa. Pouco tempo que a gente chega, né? A gente tem que cuidar da casa, aí tem que cuidar do filho. Tá? E aí a gente às vezes leva o trabalho do trabalho para casa. Então, assim, a gente tem que somar, né? A gente consegue um tempinho do trabalho para poder ir no médico, mas é difícil. Uhum. E aí a saúde mental fica esgotada, a saúde física também, em consequência. Isso é difícil. É um dia que também a gente consegue ver que a propagação dele, a divulgação dele, auxilia também numa questão que a gente tem que pensar que são diversas situações de fragilidade que a mulher se encontra quando está no ambiente de trabalho, seja o estresse, seja justamente ter a questão em casa e a gravidez, né? Porque um dia como esse auxilia justamente na diminuição dessa mortalidade ou do risco da própria gravidez. Sim, com certeza. Hoje a gente vive numa bolha, né? Quando a gente pensa a minha realidade, são mulheres que conseguem fazer o pré-natal, por exemplo, vão ao médico, quando já descobrem que estão grávidas, elas fazem todos os exames bonitinho. Mas saindo da minha bolha, quantas mulheres às vezes descobrem que estão grávidas já está no final, nem acompanham. Quando descobrem também, elas nem vão ao médico, não têm acesso, né? Então, a gente precisa mesmo. E às vezes acesso aos exames, ir no posto de saúde, acompanhar bonitinho, é bem difícil, né? Então, às vezes, nem tem o companheiro para acompanhar a mulher ao médico, que já ajuda. Quando a mulher está sozinha, ela não vai, ela não tem esse auxílio, não tem esse acompanhamento, esse apoio psicológico para ir com ela ao médico. Quando está sozinha, ela não tem nem amparo, né, para ir
ao médico com ela. É importante recordar como tanto a saúde física como a saúde mental, elas caminham muito juntas. Muito. Quando uma não está bem, a outra acaba sendo prejudicada, né? Então, Com certeza. é o cuidar integralmente da saúde da mulher para que ela possa bem exercer Exatamente. a sua missão também. Exatamente. Com certeza. Muito obrigado, professora Patrícia, pela sua participação e por dar um destaque para esse dia que é extremamente importante. Eu que agradeço. Obrigado. Cultura. Certo? E como a natureza do brasileiro é viver esse momento com muita festa, a cidade de São Paulo também traz muitos eventos unindo o esporte, que foi o nosso último bloco, com cultura. Na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, um dos destaques é o Festival Arena Brasileira, no Parque Ibirapuera. A transmissão do jogo vai contar com shows de Ivete Sangalo e Péricles. Já na Barra Funda, o Festival Village traz Léo Santana, Kevin o Cris e Adoro Suba. A Prefeitura também promove o festival O Nosso Mundial, voltado para pessoas com deficiência, familiares e cuidadores. São Paulo entra na contagem regressiva para o mês da diversidade. A Avenida Paulista recebe a 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, no dia 7 de junho. O evento, que começou com apenas 2.000 pessoas no ano de 1996, hoje é considerado o maior do mundo. Este ano, a organização foca na conscientização política. Com tom de urgência, o tema é "A rua convoca, a urna confirma". Alguns nomes já estão confirmados para puxar o público na Paulista, como Diego Martins, Melody e Glória Groove. Acho que nesse dia a gente tem esse ano, na verdade, né, no dia. Esse ano nós temos uma questão muito, muito importante para evidenciar, que é a Prefeitura e o governo de São Paulo agindo ativamente para minar a comemoração desse dia. Nós tivemos o projeto do vereador Rubinho Nunes tentando proibir que a comemoração seja feita em público para limitar ela a ambientes fechados, o que é um completo disparate, porque é uma expressão cultural, não tem violência, não tem nada que justifique você tentar cercear a liberdade dessas pessoas. Okay? A prefeitura também cortou de maneira gigante o investimento. E o questionamento que eu faço, então, para os órgãos, né, que é, se nós vamos começar, então, a censurar as pessoas, se nós vamos começar a forçar elas a fazerem comemorações em ambientes fechados, já que é demagogia ou ideologia, a pergunta que eu faço é, a Marcha para Jesus vai ser em ambiente fechado também? Nós vamos começar a censurar todas as comemorações que são feitas em espaço aberto? Fica no ar essa daí. Ainda mais no ano de 30 anos, é uma celebração de toda essa caminhada também. Sim, então. Junho está chegando e, junto com ele, as aguardadas festas juninas. A cidade de São Paulo apresenta um calendário completo de atrações diversas para o público. Um dos destaques é o São João de São Paulo, que acontece no Parque Vila Lobos. Na inovação culinária, a ênfase vai para a festa junina Vegnice, na Liberdade. Já para quem busca a imersão na cultura nordestina, o Festival São João de Nós Tudim segue como o porto seguro da tradição no bairro do Limão. A diversificação nos arraiás reflete o crescimento do setor na capital paulista. Acho que as festas culturais que a gente tem são a coisa que mais marca o nosso país, né? E eu acho interessante como elas são uma intersecção grande das nossas culturas. Como cada região tem o seu, mas que no fim é tudo festa junina, a gente vai abraçando o costume de um, costume do outro, e fica uma mistura tão legal. É importante porque num país com o nosso tamanho, continental, às vezes fica uma sensação de que Sudeste é Sudeste, Norte é Norte, Nordeste é Nordeste, mas que não, nós somos todos o mesmo povo, o mesmo país, então essas comemorações e o fato de São Paulo trazer essa diversidade de interpretações para a mesma festa, eu acho que isso deixa tudo tão mais bonito, tão mais divertido. E esse ano também, né, como acontece a cada 4 anos, a festa junina ganha a ênfase também da Copa do Mundo, né? Então é continuação de festas para os brasileiros. O documentário nacional Copan, de Karine Valaue, estreia hoje nos cinemas. O longa mergulha na rotina do emblemático edifício paulistano projetado por Oscar Niemeyer.
A produção acompanha a tensão vivida pelos moradores durante uma disputa administrativa. Outro destaque da produção é a trilha sonora assinada por KLJ, DJ e fundador do grupo Racionais MCs. Copan estreia com mais uma representação do cinema brasileiro. A cidade de São Paulo recebe uma temporada de grandes espetáculos sobre a trajetória de mulheres referências na história e na cultura. Um dos grandes destaques é Fafá de Belém, o musical, que estreia no dia 12 de junho no Teatro Claro Mais, São Paulo. Outra atração nacional que estende sua temporada no Teatro Porto é Rita Lee, uma autobiografia musical. No circuito internacional, a superprodução Tina Turner, o musical, ocupa o palco do Teatro Santander. Ainda na agenda de produções internacionais, a novidade é o espetáculo Diana, a Princesa do Povo, em cartaz no Teatro Liberdade. Todas as produções seguem com sessões abertas. E São Paulo com uma temporada cheia de musicais. Eu queria dar um destaque para o musical da Fafá de Belém, porque ela vai ser interpretada por 3 atrizes, incluindo uma delas que é a sua neta. Então, a gente consegue ver o quanto a nossa cidade valoriza essa questão da cultura. Mas não é de apenas isso que a gente faz, porque hoje também é Dia Mundial do Hambúrguer. E Gustavo, qual é o seu hambúrguer favorito? Olha, eu gosto bem daquele hambúrguer caseiro que você faz na sua casa, porque ele tem um outro sabor, né? Você consegue dar o seu tempero para a carne, para o pão, para a salada que vai junto, e você pode fazer algumas combinações que às vezes em algumas redes de hambúrguer não são tão presentes assim. Então eu gosto daquele hambúrguer caseiro na casa, com os amigos, para ter aquele bom papo, aquela boa conversa e assim aproveitar um bom hambúrguer. Um pouquinho de bacon, maionese caseira. Sempre, né? Sempre é importante, né? Para que possa deixar um pouquinho mais de destaque na nossa mesa. Eu vou te falar que... Não, eu ia falar aqui que o meu favorito é o Whopper 4.0 do Burger King, porque eu sou um esfomeado, mas agora que você falou, o caseiro é sempre mais legal. E eu acho que uma curiosidade que é legal a gente trazer, porque, né, cultura, hambúrguer... Em Pulp Fiction, a gente descobriu, né, um fato curioso, que é cada canto do mundo chama o quarteirão com queijo do seu jeito. Aqui é quarteirão com queijo, na França é Royal with Cheese, nos Estados Unidos... Agora eu não vou saber de cabeça traduzir, mas é uma referência muito mais à questão do peso do hambúrguer do que quarteirão, sabe? Porque pra gente faz parecer que é questão de bairro, né? E faz tudo mais sentido, né? Pelo peso, pelo tamanho, né? Mas a tradução pro português do nome do lanche talvez não ficou bem claro exatamente isso. Ai. Bem, e com isso, o nosso Rádio Jornal fica por aqui. Tá. Sim. Bem, acho que a principal aqui notícia pra gente, né, Gustavo? A da 6x1 é uma que é inabalável. Não tem como, pode ser Copa do Mundo, pode ser o que for. É importante pra nós que o trabalhador tenha, assim, o seu tempo de descanso, tenha, assim, a recuperação da sua saúde mental e consiga se aprimorar, né? Exatamente. Então, como a votação aconteceu no dia de ontem, ela tem um grande impacto tanto na economia como para o povo brasileiro. A do Banco Master, a gente pode destacar também a participação dele em cima de toda a vida do nosso querido Flávio Bolsonaro, né? E como os tentáculos dele vão se esticando e atingindo pessoas que você vai se surpreendendo a cada dia. Ou não tão surpresos assim, né? E com certeza terão novos desdobramentos também. Então você fique ligado para que você possa acompanhar as próximas notícias. A gente tá chegando, né? Está chegando os últimos dias para que você declare o seu imposto de renda. E é sempre bom destacar, gente, se você não sabe declarar, o site do imposto de renda faz automaticamente o cálculo, tá bom? Então, caso precise fazer o envio, é só acessar. Importante até o dia de amanhã, então, o último dia para a declaração do imposto de renda, para que você não caia na malha fina do leão. Âncora, Diego Barbieri. Locutor noticiarista, Gustavo Laureano. Repórter, Alicia Santos. Diretor, Davi Sampaio. Assistente, Giovana Ramos. Chefia da redação, Bianca Oliveira. Editora-chefe, Sara Lopes. O nosso técnico de áudio aí, o grande Marcelo Fernandes. Esse rádio jornal foi produzido por alunos do 4º semestre de jornalismo da Fapcom do ano de 2026. Jornal da Fapcom.